Atos dos Apóstolos, vocês têm Bíblia aí, caneta? Atos dos Apóstolos, eu vou fazer uma dinâmica hoje, bem conhecida, mas só para exemplificar o que eu quero falar e marcar esse momento aqui em poucos minutos, preste bastante atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Nesse texto aqui, o Senhor Jesus, já ressuscitado, ele aparece para os discípulos. 40 dias, Jesus ficou nesta terra, aparecendo somente, depois de ressuscitado, 40 dias, preste bastante atenção, 40 dias ele ficou aqui aparecendo somente para os escolhidos dele, para o povo dele, para os apóstolos e discípulos. O mundo não viu Jesus, o mundo soube. E esse tempo de 40 dias, essa aparição dele, simboliza o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, o mundo só tomará conhecimento, mas não verá nada e nem experimentará nada. Como Elias foi arrebatado aos céus, e Eliseu ficou no lugar dele, no dia do arrebatamento, a igreja sobe e Israel se toma a posição que é dele. E assim segue o calendário profético. Mas aqui, Jesus chama os discípulos e diz para eles: fiquem em Jerusalém, porque vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E os discípulos ficam 10 dias, quantos dias? 10 dias, da Páscoa ao Pentecostes. Quando deu 10 dias, no dia da festa de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1, desce o Espírito Santo, e ele desce como? Parecido, não é que era, mas a Bíblia diz como fogo, línguas de fogo, e pousa sobre 120 homens que estavam reunidos em Jerusalém, juntos no mesmo lugar. Depois de 10 dias, o Espírito Santo vem, parecido com a mesma manifestação do Sinai. Quando Deus se manifesta para Moisés no Sinai, a Bíblia diz que o monte Sinai pegou fogo, ficou incandescente, fumegava, saía fumaça, havia relâmpagos, havia trovões, havia toques de trombeta, trombetas tocavam, o povo ficou aterrorizado, e Moisés lá na montanha, presenciando toda essa manifestação sobrenatural, e Deus entregando as tábuas dos 10 mandamentos. Agora, em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, coloque na tela, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4, quando o Espírito Santo desce, há uma manifestação tremenda. De repente, diz assim, versículo 2, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu a casa onde estávamos. 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousava sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E o relato segue. Aqui nasce a igreja nasceu aqui. A igreja não é instituição criada por homens, não foi o homem que inventou a igreja, vamos fazer a igreja, não tem isso. A igreja é do Espírito Santo, Vini. O Espírito Santo é que criou a igreja. Ela tem falhas, ela tem erros, mas ela é uma criação divina e foi feita para o benefício do gênero humano. Deus criou a igreja para acolher o seu povo e abençoar o homem, todos os homens. E nós sabemos que há duas operações da graça. Duas operações da graça. A primeira
é a salvação. Quando que acontece a salvação? Quando o homem aceita Jesus como seu Salvador. Não importa a igreja, não importa onde ele esteja. Eu já vi gente aceitar Jesus dentro de boate, dentro de motel, já fiquei sabendo, dentro da Maquete Sapucaí, nos últimos instantes de vida, no hospital. Pessoas aceitam Jesus na hora, não importa onde ela está. Quando ela aceita Jesus de verdade, ela é selada, amém? Selada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e sela. Quando Jesus subiu aos céus, em João 14, ele disse que enviaria o Espírito Santo. E quando ele enviou o Espírito Santo, em João capítulo 14, ele disse assim: eu não deixarei vocês órfãos, porque os discípulos ficaram com medo. Ele falou assim: eu vou embora, e para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí, o versículo 16, ele diz assim: mas eu vou enviar outro. Diga outro. Outro aqui no grego tem duas palavras para outro. Uma é hétero, de heterossexual mesmo, hétero. Hétero significa, no grego, uma pessoa ou uma espécie, melhor, de diferente. Hétero é uma espécie diferente. Agora, a outra palavra para outro é allos, e aqui nesse texto é allos, e allos significa outro da mesma espécie. Deixa eu te explicar. Jesus disse assim: eu vou, vocês não podem ir, mas eu vou enviar outro igual a mim, da mesma espécie, não diferente, e ele vai cuidar de vocês, ele vai estar com vocês. Então a primeira manifestação da graça é quando o homem aceita Jesus. Quando ele aceita Jesus, Jesus disse assim também: eu vou deixar um penhor, eu vou deixar uma joia penhorada, eu vou deixar um valor penhorado com vocês, para garantir que eu volto, porque eu tenho que buscar o que é meu. E aí esse penhor que ele deixou é o Espírito Santo. O que ele tinha de mais precioso, ele deixou com a igreja, para garantir que ele vai voltar para nos buscar um dia. Essa é a primeira operação da graça. A segunda operação da graça é a presença, é o batismo no Espírito Santo. É o revestimento de poder. É quando o Espírito, você já é salvo, e tem gente salva que nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo. O revestimento de poder é uma experiência após a conversão, e é para todo crente. Se você ver aqui em Atos capítulo 2, você vai perceber o Espírito Santo sendo derramado. Quando você vai para Atos capítulo 8, você vai ver a experiência tremenda ali no Atos. Todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas, no ano 31, um ano depois de Pentecostes. Quando você vai para Atos capítulo 9, você vai ver também o Espírito Santo sendo derramado sobre as pessoas, e as pessoas sendo cheias, batizadas com o Espírito Santo e falando em outras línguas. Aqui é 34 anos depois de Pentecostes. Ou seja, se você caminhar na Bíblia, você vai ver que todas as manifestações de enchimento do Espírito Santo, houve falar em outras línguas, e as pessoas mudaram e nunca mais foram elas mesmas. Elas foram cheias de autoridade. Se você ler capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 37 anos, no ano 37, melhor dizendo. Então, 7 anos depois do Pentecostes, 7 anos depois, em Atos capítulo 10, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, falam em outras línguas, e é a mesma evidência. Quem está entendendo? Agora, quando chega no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, passaram-se 23 anos de Pentecostes, e o Espírito Santo se manifesta, e é a mesma coisa. Quando ele se manifestou, o povo foi batizado, falou em línguas estranhas e foi cheio do Espírito Santo. De forma que a primeira manifestação da graça é na conversão. Você converte, recebe o Espírito Santo, é selado, pronto, você já vai estar salvo. Você vai morar no céu. Mas não é só isso, não é só o batismo. E o batismo,
O batismo é uma confissão pública da fé de vocês. Quando vocês deitarem ali, vocês estão dizendo: eu estou morrendo para o mundo e ressuscitando para Deus. Entenderam? Morrendo para o mundo, ressuscitando para Deus. Mas não é só isso. Isso aqui é o selo visível, vamos dizer. Algumas pessoas acham que é um dogma. Nós não cremos em dogma. Que dogma é algo que seria santo. Santo para nós é só Jesus, e só precisamos dele para morar no céu. O batista crê assim. Então, mas é algo para nós sagrado. É uma ordem de Jesus, é um mandamento, batizar. Então eu aceitei Jesus, próximo passo, vou ser batizado. Em alguns lugares a pessoa na Bíblia foi batizada na hora. Aceitou Jesus, foi batizado na mesma hora. Teve isso. Hoje nós damos um estudo e treinamos as pessoas, porque a gente vive num mundo muito volúvel. Tem todo mundo falando que é de Jesus, mas vida com Deus poucos têm. Todo mundo falando: eu amo a Bíblia, eu amo Jesus, mas não lê a Bíblia, não ora, é um fraco espiritualmente, depende dos outros, anda de muleta espiritual. Mas Deus quer que cada um de nós tenhamos uma experiência pessoal. Você seja, eu vou precisar de você, você vai precisar de mim na caminhada, não é disso que eu estou falando. Mas eu seja forte, saudável espiritualmente. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nessa segunda manifestação, nessa segunda operação do Espírito, tudo muda. Por exemplo, Pedro, antes de Pedro ser batizado no Espírito Santo, ele disse assim: Senhor, eu morro por ti. Quando teve um aperto, o que ele fez? Fugiu, correu para não morrer. Ele falou que o Senhor eu mato, eu morro, eu faço tudo. Mas quando teve um aperto, ele foi o primeiro a fugir, correu, se escondeu. Depois que o Espírito Santo veio sobre ele estava pregando e chegaram e falaram para ele: pare de pregar, senão eu te mato. Ele falou assim: mas mata mesmo, porque o que eu quero é morrer por Jesus. Tudo mudou. Aí agora ele não tem mais medo, ele é destemido. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós ficamos ousados, destemidos. Entende? O pecado que te prende, ele não tem mais poder sobre você. É uma força. Jesus disse assim: João batizou com água, mas aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então eu estou dizendo para vocês aqui, batizandos, se vocês vão ser batizados na água, mas não terminou, agora vocês têm que buscar o batismo com o Espírito Santo, e pode ser hoje mesmo. Não tem nada que vocês vão fazer para se preparar, vocês já estão preparados. O homem para ser batizado tem que ser Jesus. Vocês têm Jesus, vocês estão prontos para ser batizados. Pastor, mas não precisa ser santo? Não, o batismo fará de vocês santo. Mais santo ainda, no processo de santidade. Porque santo o homem é quando ele aceita Jesus. Pensa em Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Se ele se convertesse, se tivesse se convertido, na hora que ele se converteu, mesmo matando 6 milhões de judeus, Mao Tse-tung, quantos milhões esse homem não matou? Fidel Castro, quantos milhões esse homem não matou? A história esconde, mas hoje está sendo revelado. Mas se eles aceitassem Jesus, eles estariam perdoados, porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar qualquer pecado e toda a quantidade. Se ele aceitou ou não, isso é outra conversa. Mas se aceitar, ele está perdoado. Mas depois vem o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Tem crente que continua a vida toda sem domínio próprio. O cara é grosso, o cara é mal educado, ele continua grosso, ele continua mal educado, a mulher continua, mulher que reclama de tudo, murmura de tudo, e ela continua. Se você buscasse o Espírito Santo, você ia receber um poder que você não conhece, e você ia mudar. O batismo com o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, e o Espírito Santo vem para mudar a nossa vida, mudar. Eu poderia falar muito disso aqui, eu anotei muita coisa, mas você vai ver que em toda a Bíblia a manifestação do Espírito Santo é desse jeito. A Bíblia diz em João 8:22, que Jesus chegou sobre os discípulos e falou assim: recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles. Eles receberam o Espírito Santo, foram salvos. Essa palavra soprar, esse ato dele efusão, é a mesma palavra que é usada em Gênesis, quando Deus faz o boneco, era Adão, e Deus vai e sopra. Dentro dele, ele recebe o fôlego de vida e passa a ser alma vivente.
Agora, aqui nesse texto de João, quando Jesus sopra o Espírito Santo, e quando ele fala que vai descer o Espírito Santo para nós, ele não está falando que vai soprar em você, mas ele vai soprar dentro de você. É diferente. Essa bola, você nem viu ainda, mas eu estou com a bexiga aqui na minha mão. Não é eu soprar nela, não, é eu colocar nos meus lábios e soprar dentro da bola. É isso que acontece conosco quando recebemos o Espírito Santo. O mundo pega você, leva numa loja, dá roupa, dá sapato, corta o cabelo, faz maquiagem, conserta os dentes, põe sapato, faz uma transformação exterior, constrói uma casa, te dá uma casa bonita e te entrega para a vida. A maioria, depois de um tempo, volta àquele mesmo estilo de vida. Por quê? Porque não mudou por dentro. Jesus faz diferente. Jesus olha e vai na essência de cada um de nós e sopra dentro de nós o Espírito Santo. E aí a gente muda de verdade. A gente começa a mudar para fora também. Começa a mudar as coisas também. Entende? Por exemplo, uma pessoa é mal, ela não se cuida. Ela acha, já casei, não preciso me cuidar, meu sapato está sujo mesmo. Ela aceita Jesus, ela vai começar a ler a Bíblia. E ela vai ver na Bíblia que a gente não pode se apresentar de qualquer jeito. Que sujeira é do diabo. Que sujeira é dos espíritos imundos. E que na presença do Senhor a gente tem que andar limpo. Então a gente fala, não vou me apresentar com esse sapato na presença do Senhor, não. Eu vou limpar. Aí você passa pelo menos um pano. Pode ser velho, mas está limpo. Está entendendo a diferença? O sacerdote não podia se apresentar. Quando ele ia tirar a cinza do altar, ele punha uma roupa. Aí ele ia lá, tirava, mexia com cinza e tal. Aí agora ele vai prestar um culto a Deus, fazer o fogo. Ele mudava de roupa e ia com a roupa limpinha e linda, toda preparada. Aí ele ia. Quando a gente aceita Jesus, a gente muda de dentro para fora. A gente fala, eu não vou responder minha mãe. Porque a Bíblia diz, honrará sua mãe, seus pais, para que seus dias se prolonguem. A Bíblia diz, eu não vou peitar minhas autoridades, porque eu posso até ser mais preparado do que ele, eu posso até saber mais do que ele, mas ele é minha autoridade, Deus colocou ele lá. Se eu estou na igreja de Deus, eu tenho que honrar e respeitar. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou falando para você que tem um batismo com o Espírito Santo, e que você precisa buscar esse batismo com o Espírito Santo. Se você caminhar no livro de Atos, você vai ver um revestimento de poder. Você vai ver uma capacitação divina, um fortalecimento. E muitas vezes a gente está fraco. Irmãos, preste atenção. Às vezes a gente se converte um homossexual, por exemplo. E o homossexual vem, e aí a gente fala com ele, fala, irmão, a Bíblia fala assim, assim, assim. E você precisa se enquadrar nisso aqui. E alguns irmãos dizem, poxa, mas isso é pesado. Pesado por quê? Quando vem um heterossexual, por exemplo, e ele se converte, e a gente olha para ele e diz a mesma coisa, irmão, você gosta de mulher? Gosto, tá certo. Mas você tem que se enquadrar ao que a Bíblia fala. Você também tem que fazer morrer sua carne, da mesma maneira. Você tem que fazer morrer sua carne, as suas paixões pecaminosas. Você tem que sujeitá-la ao domínio do Espírito Santo de Deus. Evangelho que não tem mortificação da carne não é o evangelho verdadeiro, irmãos, é falso. É falso. É xerox adulterada. Evangelho tem mortificação da carne. Você se sujeita à vontade de Deus, não à sua. Você quer servir a Deus do seu jeito? Você vai para o inferno. Eu vou para o inferno se eu quiser servir a Deus do meu jeito. Tem que ser do jeito da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. E para isso você não é robô. Você é um ser pensante, inteligente. Você é obra exclusiva de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus, a menina dos olhos de Deus. Você é dotado com um computador que nem o computador mais moderno do mundo chega perto da sua mente, do seu cérebro. Agora que eles criaram, há poucos anos atrás, vamos supor que tem uma tela de alambrado aqui, ou 2 ou 3 telas de alambrado, aí tem aquela flor lá no canto. Você olha, você consegue, seu cérebro faz a sua visão transpassar os alambrados e seu foco é lá naquela folha. Você transpôs tudo e foca lá. As máquinas de filmar mais modernas, agora que eles estão chegando um pouco perto do que o seu cérebro faz desde que você nasceu e desde que você foi formado. O homem é um projeto, vou dizer uma engenharia, mas não é essa palavra, mas para você entender, divina, perfeita.
suas células, seus olhos têm mais de 600 mil fios encapados por trás dele. Quando seu olho olha, fios mais finos do que um fio de cabelo, que passam sangue, terminações nervosas. Você é uma obra-prima de Deus. Quando Deus soprou, Ele soprou dentro, não é fora. E quando você é batizado com o Espírito Santo, você toma nojo do pecado e fala, não quero mais isso na minha vida, eu quero agradar a Deus. Por isso que você fala de uma pessoa, tem gente, irmãos, que não consegue vir numa igreja, ficar um tempo estudando a Bíblia, adorando, ele fica doido, ele fica aqui, fica doido para sair, e tal, ele não aguenta. Mas a Bíblia diz que o santo se alegra com o santo tem prazer nas coisas de Deus. Ele, sabe, irmão, pode estar um analfabeto pregando, falando português errado, às vezes acontece isso. Mas você está tão cheio da graça que ele está falando, você fala, meu Deus, eu estou recebendo a palavra de Deus aqui, eu vou romper lá fora, porque a gente recebe aqui para usar lá fora. A gente recebe aqui não é para ficar aqui, a gente recebe aqui para ser bênção lá fora, ser abençoado lá fora, não só uma bênção, mas abençoado. Eu estou falando para vocês de um revestimento de poder, de uma vida que muda, entra janeiro de um jeito, chega dezembro de outro. De uma vida transformada, uma vida apaixonada, sabe? Você vai recebendo os dons do Espírito Santo. Você não foi feito para ser, como diz o Godrin, né? Uma bola murcha. Você foi feito para ser uma bola cheia do Espírito Santo de Deus. Tem uma palavra que eu gosto muito do Espírito Santo. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo, Parácletos, o Espírito Santo é aquele que te consola. O Espírito Santo faz o quê? Consola. Olha que coisa tremenda, ele está junto de nós, está em nós para nos consolar. Olha que coisa tremenda, Paula. Às vezes ele usa uma pessoa para nos consolar. A pessoa vem, Diego, põe a mão no seu ombro, ou a pessoa liga para você, ou a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp, diz, Diego, eu sei que você está passando uma luta, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo me incomodou para estar orando por você, e eu estou orando por você. Aquilo ali consola e conforta. E eu digo, e eu tenho certeza que você vai vencer. Aí daqui a pouco eu oro por ele, o Espírito Santo me dá um texto. Aí eu mando o texto para ele. Ele fala assim, parece que você imaginou meu pensamento. Não, eu não, o Espírito Santo que sabe. O Espírito Santo fala para ele, hoje mesmo eu vou te dar livramento. Aí ele pega aquela palavra, quando é de noite, ele chega de noite e fala, meu Deus, não é que o problema foi resolvido, acabou? E o Espírito Santo falou com fulano para me falar. O Espírito Santo usa pessoas. Ele usa pessoas para nos consolar. Mas às vezes a gente está numa crise. Tem gente que está passando uma crise. A alma dele está agitada. A alma dele está nervosa. A alma dele está com medo. Ele está em pânico. E o Espírito Santo fala assim, vem cá e senta aqui um pouquinho comigo, que eu vou te consolar. Quando a pessoa te consola, é como se ela falasse assim, fica tranquilo que eu vou resolver seu problema. Aí você sai em paz, falou, oh, glória, eu não sei que hora, não sei como, mas o Senhor falou que vai resolver meu problema. João capítulo 14, versículo de número 16, diz a Bíblia, que o Espírito Santo é aquele que consola. João 14, 17, diz que ele habita em nós. João 14, 26, diz que ele é professor, nos ensina. Senhor, eu não sei o que fazer. E às vezes ele não vai falar para você o que fazer, às vezes ele vai falar assim, calma que você não está preparado para saber disso, então simplesmente fica quieto, simplesmente diz não, simplesmente vai, simplesmente obedece, de uma forma ou de outra ele vai te ensinar o que fazer. Aí você fala, Senhor, isso aqui parece que é bom, que é maravilhoso, mas o Senhor está mandando eu não aceitar, não aceite. Aí você não aceita, obedece, ele te ensinou a não aceitar. Quando chega lá na frente, você fala assim, meu Deus, aquilo era a maior cilada, eu pensei que era coisa boa. Aquela menina, eu pensei que era a minha esposa, mas olha que cilada. Aquele rapaz, eu pensei que era meu marido, mas não gosta de trabalhar, é ingrato para os pais, para as mães, não quer nada com Deus. Que livramento. A Bíblia diz que o Espírito Santo faz o quê? Diga, ensina. Diga, ensina. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. João 14, 26 diz que ele faz lembrar as promessas de Deus. Às vezes você está numa situação tão difícil, aí o Espírito Santo traz uma promessa, igual um flash de máquina. O flash não é rápido? Tchic, vem na sua mente, tchic, aquele negócio assim, você lembra? Fala,
Aí você verbaliza, aí você solta, libera a sua fé. E você diz assim: o Senhor falou que vai desembaraçar meu caminho. Deus vai resolver essa situação. Aí as pessoas olham para você: mas que fé é essa? Você fala: é a fé que o Espírito Santo me deu, Ele falou comigo. Ele faz lembrar das promessas. Agora essa aqui é muito boa. Em João 15, de 26, ele testifica conosco. Ele vai testificar. Ele vai dizer assim para você: isso aí não é de Deus não, eu vou te mostrar. Isso aí é de Deus, eu vou te mostrar. Agora, João, capítulo de número 16, versículo 6, diz que ele traz convicção. Essa palavra é elegio. Eu já te contei, falei sobre ela, eu quero repetir. Elegio é uma palavra grega que significa convicção, é algo que o Espírito Santo faz. Uma vez eu fui à África, e quando chegou lá na África, nós levamos chocolate, lembra dessa história? E demos chocolate para os meninos. E damos chocolate, muito chocolate, saco de chocolate. Eu e o irmão Roberto, e estamos dando chocolate, os meninos comendo. Depois lá na pastanta chegou um menino para mim e falou assim: ô tio, me dá um aí, eu não comi nenhum. Aí eu olhei a boca dele, estava tudo suja de chocolate. Aí eu chamei o Roberto, falei: ô Roberto, ele está querendo chocolate, ele não ganhou nenhum. Aí eu falei: mesmo mestre, então dá chocolate para ele. E demos, mas ele estava com flagrante, né? Estava com a boca toda suja de chocolate, os dentes, tudo, nariz, a boca, menininho novinho. E aí eu falei: ele não ganhou não, mas dá chocolate para ele. Elegio é isso. É quando uma pessoa chega assim e fala assim: não, eu não cometi isso, eu não fiz isso. Aí você fala assim: irmão, está filmado. Aqui a câmera, aqui ó. O cara não tem saída. Ele não tem como correr, dizer que não foi. Às vezes você chega para a pessoa e fala assim: ô fulano, volta para Jesus, está na hora. Ah, não. Mas quando o Espírito vem e fala, ele te deixa sem saída. Ele não tem jeito, você não tem argumento. Até quem não crê em Deus, quando o Espírito Santo fala no coração da pessoa, elegio, ele convence, prova a própria pessoa. Isso é função do Espírito Santo. Um dia, escute aqui, pegue isso, nunca mais esqueça. Um dia, lá na glória, o Espírito de Deus vai mostrar que a justiça de Jesus é justa. Porque às vezes você fica falando bem assim: poxa, mas morreu tanta gente lá nessa pandemia. Poxa, lá naquele povo lá é assim. Aquele outro povo aconteceu isso. Deus é injusto. Um dia, guarde isso. O Deus que sabe tudo, que sabe o que você está pensando agora, o que eu estou pensando ao mesmo tempo, e Ele é Deus, é justamente por isso, porque Ele é insondável. Não tem jeito de medir a Deus. Ele vai provar para nós que Ele é 100% santo e justo. Quem pode dizer amém? Elegio. Às vezes, então, pega essa palavra, que é a função do Espírito Santo. Às vezes você está orando por um filho, está orando pelo seu cônjuge, ou alguém da sua família, você já convidou para vir na igreja, você já fez de tudo, e a pessoa não vem, a pessoa não aceita. Você fala: Senhor, cansei, eu vou só continuar orando. Agora o Senhor vai lá e fala com ele. Elegio diz que quando Deus fala, o que acontece? Você mesmo, você era durão, você não queria nada com Deus, você amava a vida que você tinha. Eu gostava. Quando jovem, que eu me desviei, estava lá no mundão, e eu gostava, estava feliz da vida. Não vim para o evangelho porque estava arrebentado, porque não tinha opção, não tinha trabalho. Não vim, estava abençoado. Mas eu entendi que com Jesus é muito melhor. Eu falei: meu Deus, se essa vida, as pessoas estão, o diabo cega as pessoas. Ele diz que essa vida é melhor. Não é melhor. A vida com Cristo é muito melhor. Elegio é convencer. João 16 é convencer. João 16:13 é revelar. Diga revelar. Revelar é tremendo. O Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, já na conversão, e depois, quando você é batizado com o Espírito Santo, por exemplo, presta atenção, quando você aceita Jesus, você tem o Espírito Santo. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, é igual um vulcão, isso explode. É um negócio fora do comum.
Entende? As pessoas, se tomam cuidado, falam, pô, você está fanático, hein? Fanático nada, pai. Fanático eu era quando eu bebia todo dia, não ficava um dia sem beber. Quando eu fumava cigarro, acordava de manhã cedo, de madrugada, acordava no meio da noite, para ir no banheiro, no meio do banheiro, eu falava, vou fumar um cigarro. Voltava, fumava um cigarro, depois ia dormir com a mão fedendo, o cabelo fedendo, a boca fedendo cigarro, na cama limpa, no lençol limpo. Essa época que eu era escravo, agora não, agora eu sou liberto, eu sou com Jesus. Revelar é algo tremendo, o Espírito Santo revela, ele mostra. Sabe, irmãos, as pessoas estão olhando para a pandemia, eles estão vendo apenas uma crise sanitária, uma epidêmica, mas tem muito mais do que isso. E agora está acabando, porque está acabando, 30% do Brasil já foi vacinado, um monte de gente já está sendo vacinado, e está aumentando o número de vacinas, já tem lugar até sobrando vacinas. Israel tem 1 milhão de vacinas que ele ia comercializar com o Reino Unido, sobrando lá, porque já vacinou, então vai acabar a pandemia. Mas as pessoas estão pensando, não, vai acabar a pandemia. Não, irmãos, nós estamos fazendo a leitura, o que foi essa pandemia, o que aconteceu nessa pandemia, para onde o mundo vai e o que está acontecendo espiritualmente. Tem muita coisa acontecendo espiritualmente. A igreja mesmo, a igreja está mais forte do que nunca. Deus está salvando gente que você nem pensa. A China está com uma das maiores igrejas do mundo. Egito, igrejas grandes, países muçulmanos, países árabes, o Brasil mesmo. Muita gente sumiu, mas Deus trouxe muita gente também. Não por força nem por violência, para que nenhum homem se glorie. Ah, eu, que eu? Quem é eu? Eu não existe, o que existe é o Senhor. Se o eu quiser aparecer, é Jesus que mostra, ele, ó. Aí sim, porque Deus disse, honra quem é honra, mas toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Deus traz revelação, nos revela. E o último lugar, Ele guia, é diferente. Revelação tem um quê mais sobrenatural. O guiar é o dia a dia mesmo, entende? O dia a dia mesmo, algumas coisas. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, um pastor, e ele, vou fazer isso. Eu falei, irmão, você vai fazer isso? Você tem certeza que você vai fazer isso? Tudo parece que é bom, mas você é um homem maduro, falta discernimento em você. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Pensa sobre isso. Ele falou, rapaz, não tinha pensado. Deus guia, é mais o prático do dia a dia. Entende? O Espírito Santo está aí, não é para enfeitar a gente só. Se bem que a gente fica mais bonito. O Espírito Santo está aqui para fazer diferença. Busque o batismo. Quantos de vocês são batizados no Espírito Santo? Faz assim, baixinho para me ver. Vocês aqui que estão batizados, nenhum de vocês é batizado? Fala em outras línguas? Então está aí o desafio. Falar em mistérios, falar em outras línguas. Se você vê no livro de Atos, igual eu preguei, é uma experiência subsequente ao batismo, falava em língua. Fala em línguas. É para todos os crentes. Se você lê em Coríntios, você vai ver, o próprio Paulo diz, eu falo em muitas línguas. Quando você lê Lucas 14, ele vai dizer assim, quando você ora em língua, sua mente não sabe que você orou, mas seu espírito sabe. Então não pode ser línguas da terra, porque quem fala inglês sabe o que está dizendo. E Paulo diz, não, você não sabe, você diz e não sabe, é mistério de Deus. Está escrito na Bíblia, é só examinar. Então, querido, você que está aqui nessa noite, você não foi feito para ser um crente. Talvez você já foi batizado no Espírito Santo, mas a sua vida está assim, ó. Nem meio, um pouquinho cheio. Você está andando, um tanque quase vazio, murcho. E agora, tem uma bola para dar para tocar cada pessoa aqui? Então, vamos distribuir uma bola para cada um. Pega mais diácono aí, irmãos, vamos rapidinho. Isso, enche a mão para um lado de lá, outro aqui. Vamos lá, Rodrigo. Não se mexa, não faça barulho, não converse. Preste atenção, eu vou encerrar em 5 minutos. Mas uma bolinha para cada um. Vem para o lado de cá alguns. Isso. Diga comigo, eu não fui feito para ser um bola murcha. Espiritualmente falando. Espiritualmente falando, eu estou dizendo. Você foi, pode, enche a sua bola um pouquinho, vai. Se você recebeu, enche aí. Não enche muito não, só um pouco. Enche um pouquinho. Olha bem, irmãos. Isso aqui representa cada um de nós. Bolinha assim, se você sair com essa bola ali fora, vai até chamar a atenção um pouquinho. Alguém vai pensar, está vindo de uma festa, uma comemoração, uma celebração. Agora enche mais um pouco sua bola.
Você consegue dar um nó? Menos uma, tudo bem. Isso aí é os fogos de festa. Consegue dar o nó? Tá difícil aqui também, tá? Se você sair... Eu não consegui dar um nó até agora. Dá a sua, João. Joga álcool aí e dá o nó. Agora, se você sair assim com a sua bola, todo mundo vai reparar. Irmã, enche mais a sua, tá muito murcha. Você que fez assim, enche mais. Deixa eu ver a sua bola. Enche mais. Já deu nó? Poxa vida. Enche aí. Apareceu mais bola. Quem não tem, levanta a mão. Fabrício ali, o Fabrício precisa encher a bola. Diga assim: esse sou eu. Irmãos, você cheio, já é uma festa a sua vida. Porque a nossa alegria não está nas coisas do mundo, a nossa alegria está no Senhor. Eu sei que você conhece essa dinâmica, mas isso, minha esposa aqui falou: eu vou dar bola para todo mundo celebrar o batismo. Eu falei: então eu vou usar e vou pregar sobre a bola também, e a gente vai dizer o que é. Você foi feito para ser cheio do Espírito Santo. O diabo quer que você ande vazio, oprimido, entristecido, amargurado, com inveja, criticando os outros, achando que o que Deus está fazendo na vida dos outros é maior do que Ele está fazendo na sua. Mas quando você está cheio, você vê Deus agindo na vida dos outros, você fica: glória a Deus. Mas você sabe que Deus tem uma porção para você também. Quando você está cheio, você sabe, aleluia, aleluia, você sabe que Deus tem para você também. Nesta manhã, o Espírito Santo, vocês todos aqui, todos vocês, devem procurar o batismo com o Espírito Santo. Não se contentem. Vai atrás de mim, pega um livro para ler. O principal problema de ser batizado do Espírito Santo está aqui: a mente racional. Entende? Mas busque o batismo com o Espírito Santo. Vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês. Falar em outras línguas. Pode ser que vocês sejam batizados dormindo. Você acorda falando em línguas, acorda cantando um hino em línguas. É um negócio, andando de bicicleta. É só dar lugar ao Espírito Santo. Você vai começar a falar em outras línguas, e o Espírito Santo vai testificar que é língua estranha, que é algo do céu, não é da boca. Se você tentar me imitar, você vai conseguir, mas lá no fundo você vai sentir que não é o real. Quando eu fui batizado, o pastor Alcione Emerick e o Fábio, meu cunhado, está ali. Eles falaram assim: você vai ser batizado agora, ora junto conosco, repete o que estamos falando. E aí ele está ali e eu comecei a falar. Aí eles falaram: eu acho que ele foi batizado. Eu falei: não fui não, estou só repetindo o que vocês estão mandando falar. Aí então vamos de novo. Aí eu orei. É a mente. É igual uma criança, você ensina a criança a falar papai. Ele fala papai. Ele só fala porque você falou. Daqui a pouco ele se libera. Há um liberar, ele começa mamãe, titi, vovó. Ele se libera, fala tudo. A mente espiritual é assim, você é travado, a gente é material. A gente vê uma coisa, o Espírito Santo fala outra, a tendência sua é ficar, você vê. Mas o Espírito fala: não, é por fé, fica com o que eu falei. Então você pode ser batizado em qualquer hora, a qualquer momento. É só dar lugar ao Espírito Santo.